Olá, aqui é Kelly Soares para a série Mitologia e hoje eu vou trazer a Atená, heroína tecelã da lei. Eu estou usando como referência o livro Arte, Terapia e as Deusas, Vivenciando o Olimpo, um livro que eu recomendo que você tenha, privilegiando, honrando os autores. Este livro é organizado por Lígia Diniz e tem como coautores Bianca Oigman, Bruna Elias, Juliana Rangel, Leila Moutinho, Maria Cristina de Rezende, Mônica Valéria Laromila e Rossana Lourenço. É da editora WOC. Então vamos lá. Atená foi concebida por Zeus e Metis, a primeira esposa do Senhor do Olimpo. Metis é sábia e uma deusa do oceano. Foi vaticinado que um dos seus filhos o destronaria, assim como ele havia feito com Cronos. Para evitar tal feito, Zeus engole a deusa e das suas meninges nasce Atená. Portanto, essa deusa é trazida ao mundo apenas pelo pai. Ela nasce paramentada e pronta, bela e majestosa. Atená tem na roca de fiar e na lança símbolos, e estes retratam sua característica, estrategista nos combates e dedicada às artes em tempos de paz. Protetora da polis, dos militares, das tecelãs, daí a roca, ourives, oleiras e costureiras. Ela ensinou aos homens o cultivo mais produtivo da terra. A sua característica é de planejamento e ação. Seu domínio é o intelecto e a intenção direcionada. É uma deusa da cidade, da ordem, do domínio sobre a natureza, amiga dos heróis. Ajudou Perseu a matar Medusa, Jasão ao inspirar a construção do navio Argo para alcançar o velocino de outro. Auxiliou Hércules nos 12 trabalhos. E aos heróis Aquiles, Diomedes e Ulisses na conquista de Troia. Essa deusa é aliada dos homens, apreciando também em seu meio sem jamais submeter-se, estando em posição de simetria com o gênero masculino. Deusa ligada às praticidades, seu arquétipo é das mulheres lógicas, com ações mais ditadas pela razão do que pelo coração. Tocada por ela, uma mulher não cederá ao desespero, mesmo sob grave tormenta. A racionalidade de Atená, quando ativada, ajudará a pessoa, por ela tocada, a orientar-se em meio à intempérie. Esta deusa é chamada de deusa virgem, invulnerável e íntegra, no sentido que Atená é motivada por suas prioridades, não tendo foco em outrem. Como diz Brandão, Atená é a deusa virgem de Atenas e é por isso que seu templo se chama Partenon, que significa virgem em grego. Perspicaz e tendo uma objetividade privilegiada, é voltada para a cultura. Não sendo dominada pelos instintos, a sua força normalmente será direcionada para atividade de comércio, de estudo formal e acadêmico e para questões políticas. Ela ensinou aos homens, além do arado, a cerâmica, a tecelagem e a métrica. É dotada de eloquência e capacidade de argumentação e síntese. Seu interesse é vencer e ser bem-sucedida. É a heroína determinada que planeja pacientemente seu curso rumo ao que almeja. Com Atená, predominantemente, uma pessoa faz o que deve ser feito para obter aquilo que pensa ser necessário. Suas ações são calcadas em observações analíticas e ela é nada feita a excessos. Afasta-se, portanto, das suas dores e também das dores do mundo. A intimidade afetiva está distante de Atená. Disse que sua ferida é a negação do corpo, já que o predomínio é do mental. A mãe e a infância são pontos cegos para ela, desconhecidos, onde reside a sua sombra. Há uma identificação enorme com Zeus e com o patriarcado, voltada para o bem do todo, mas incapaz de ter relacionamentos pessoais. Há uma tendência a se envolver com homens que sejam mentores, poderosos, com os mesmos interesses. Para essa deusa, conhecer e tocar são antíteses.
Não há conhecimento além daquele que pode ser estruturado e ordenado pelo intelecto. Seu acalento é a lei, onde a subjetividade não pisa. Quando é dito que Atena é deusa das artes, deve-se entender que estamos falando de uma arte útil, agradável aos olhos. Mão e olhos trabalham em conjunto para produzir artefatos. A questão é sempre de domínio hábil sobre algo. A sapiência dessa deusa é voltada para a razão, arguta e observadora, como o animal que a representa, a coruja, símbolo da reflexão que domina as trevas. Seus olhos estão atentos para que a estratégia empregada seja eficiente. Enquanto todos dormem, a coruja espreita a noite e conhece seus segredos, mantendo olhos abertos e livres da ilusão. Atena valoriza aquilo que é desenvolvido e cultivado por meio de aportes racionais. Aprender objetivamente, preparar-se para qualquer teste que venha a acontecer é estimulante para as pessoas voltadas para este arquétipo. A curiosidade para saber qual é o funcionamento das coisas para melhor administrá-las. Atena foi grande amiga de Palas desde a tenra infância, porque o rei Tritão, pai de Palas, criou a deusa. Quando as duas estavam em uma espécie de competição, Palas foi atingida acidentalmente por Atena e morreu. Daí por diante, Atena adotou o epíteto de Palas. Podemos dizer que Palas representa o outro vulnerável, o outro corpo, a sombra de Atena. A perda da amiga talvez tenha sido a maior dor de Atena, o que pode ter gerado uma dificuldade em construir relacionamentos fraternos com pessoas do mesmo sexo. Parece que a convivência com os homens é mais agradável por ser menos emocional. Seu distanciamento pode aniquilar a espontaneidade das relações. Entretanto, conforme já vimos, é companheira dos homens, auxiliando os heróis em seus empreendimentos rumo à realização. Para ativar a leveza, Atena precisaria vivenciar a criança que jamais foi, brincar, chorar, pedir carinho. Como ela é uma filha sem mãe, normalmente há uma necessidade de uma descoberta dos poderes criativos do feminino. Enquanto imortal, é representante do poder de Zeus. Ela é a representante do poder feminino que Zeus engole. Como resultado de tal união entre Zeus e Metis, Atena é o entusiasmo criador brioso que fez surgir todas as manifestações caras a Polis, o teatro, a política, a filosofia, as artes que serviam à humanidade. Como patrona das artes, Atena possuía as habilidades das grandes tecelãs. Essa atividade tranquiliza a mente inquieta e curiosa das pessoas tocadas por ela, ao mesmo tempo em que a alenta a necessidade de traçar um planejamento prévio em tudo que se faz. Na urdidura estão os vários planos de uma vida. No que diz respeito à arte da tecelagem e do bordado, é importante lembrar o episódio da deusa com Aracne, uma vaidosa rival de Atena. Aracne era uma tecelã muito hábil e dizia que não havia aprendido sua arte com a deusa. Se colocou a postos para uma disputa e afirmou que aceitaria qualquer castigo caso a perdesse. Atena aceitou o desafio e representou em sua tapeçaria a majestade olímpica e seres humanos que havia sentido o poder dos deuses diante sua arrogância. Enquanto a desafiante fez uma tapeçaria na qual apresentava cenas das aventuras indecorosas de Zeus. Enfurecida, Atena destruiu a tapeçaria e Aracne, sentindo-se insultada, tenta se suicidar. Atena não permite tal ato e ainda a transforma em aranha, para que ela tecesse por toda a eternidade. A teia, segundo alguns autores, representa uma realidade fictícia e efêmera, a rede da ilusão do ego. Quando Atena vê a imagem idealizada de Zeus ruir, isso a enfurece. Humanizando-o, talvez humaniza-se, mas ela não pretende ou não consegue sair desse ideal paterno.
A cumplicidade entre Zeus e Atena não pode ser atingida e sua conformidade à lei é inabalável. Em outra relação conturbada com o feminino, Atena transformou os cabelos da bela Medusa em serpentes por ter sido encontrada por Atena em conluio amoroso com Poseidon. Ultrajada, a deusa castigou a mortal. É a deusa que ajuda Perseu a combater Medusa, que pode ser entendido como seus próprios aspectos sombrios. Sua dificuldade com o afeto pode ser entendida também por essa passagem, onde ela auxilia o herói a matar a Górgona, e essa cabeça da deusa é colocada no seu escudo, significando uma petrificação das relações. Também podemos entender a ira de Atena contra a jovem Medusa como um profundo incômodo da deusa em relação ao aspecto corpóreo da existência. Ela representa uma cisão entre corpo e mente, natureza e cultura, instinto e razão. A árvore favorita de Atena é a oliveira. Conta a lenda que ela ganhou de Poseidon o direito de ser a patrona da cidade. O rei havia dito que a divindade que oferecesse o presente de maior valor teria essa prerrogativa. O Senhor dos Oceanos bateu com seu tridente na terra e fez surgir uma fonte de água salgada. O rei não considerou tão útil. A deusa guerreira, mas também tinha associação com a fertilidade dos campos, bateu com uma lança no solo, ajoelhou-se e plantou um ramo de oliveira, criando a árvore como símbolo da paz e da prosperidade. Este foi um presente útil e belo. Atena ganhou a disputa, sendo por isso mesmo considerada a inventora do óleo sagrado da azeitona e a escolhida como divindade protetora da nova cidade, cujo nome lhe rende homenagem, Atenas. A oliveira passou a ser o símbolo da cidade, bem como a coruja. Atena é uma estrategista, guerreira, deusa da vitória, da fecundidade e da sabedoria. Atena também pode ser entendida como o arquétipo da protetora, já que resguardava brotos e sementes para que a colheita fosse garantida, defendia os heróis e os andarilhos e não se eximia de empunhar sua lança para cuidar daqueles que lhe pediam amparo. Guardiã devotada das cidades que defende e da civilização. Por essa capacidade de proteção é chamada de mãe, mas uma mãe cultural. Sua inteligência verte para o equilíbrio, para o bom conselho, sendo ainda inventiva e prática. Atena é a lança do logos e da razão, com o objetivo de distinguir e preceituar. Ela é, dentre todas as deusas do Olimpo, a mais ativa representante da lei. Nos dias de hoje, convivemos com diversas Atenás que cruzam as ruas da cidade em apressados passos rumo à realização profissional. A mulher moderna, urbana, está bem sintonizada com essa deusa. Ativamos a Atena quando usamos de estratégia para resolver nossas questões. Ela nos ajuda a buscar soluções e não tarda em transformar problemas em desafios que requeram a força da nossa capacidade intrínseca de renovação. Ela protege os brotos e sementes antes que sejam jogados à terra, portanto, protege a colheita. Colhemos bons frutos em nossas vidas quando fazemos o que deve ser feito no momento próprio, sem estarmos atavicamente misturados nas emoções. Aquele que é hábil caminha com sabedoria rumo à apropriação dos seus saberes e age no mundo real, e nisso essa deusa perfaz sua magia. Quando possuímos consciência da nossa força motriz, da nossa guerreira interna, podemos alcançar aquilo que intentamos e que serve à nossa comunidade. Ativar a Atena em nossa vida é nos apropriarmos de nossa inteligência, acreditarmos em nossa sabedoria e agirmos no mundo de forma focada, construindo e tecendo nossa trajetória com confiança e determinação. Muito bem, aqui temos um pouquinho sobre a deusa Atena e ainda no meu canal você vai encontrar a meditação para ativar essa deusa em você. Gratidão por estar aqui comigo, o meu ser honra o seu.
Um grande abraço, um sorriso largo e até a próxima.